Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma videoaula sobre atualidades do mercado financeiro. Nesta aula, nós vamos trabalhar um assunto chamado alteração da LDO 2014. Professor, o que é a LDO? LDO é uma lei orçamentária, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a lei na qual, onde o governo define as suas metas de gestão, principalmente as metas orçamentárias, metas de receitas, metas de despesa, metas de resultado, resultado primário, resultado nominal, e assim por diante. E a LDO é um grande instrumento de gestão. A LDO ela foi uma inovação da Constituição de 1988. A LDO teve uma... Foi bastante fortalecida, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essa LDO, ela traz isso. Vamos lá, vamos contextualizar o aluno sobre a LDO. A LDO... Como é que é feita a LDO? Né? A LDO, vamos supor, né, nós estamos falando do ano de 2014. Tá? A LDO de 2014 é elaborada no primeiro semestre, olha só, do ano anterior, ou seja, 2013. Ok? Então, em 2013, lá no primeiro semestre, foi aprovada a LDO. Nesta LDO aqui, traz a meta fiscal do governo, né? A meta fiscal do governo. Começou 2014, certo? Olha só, em janeiro. Aí foi indo, janeiro, fevereiro, março, tá, né? Chegou em novembro, né? O governo, percebendo que não iria atingir a meta fiscal planejada por ele, por si próprio, por ele mesmo, em 2003, tá certo? Fez uma alteração, né? É uma lei, a lei ela pode ser alterada, e é uma alteração aqui em dezembro, tá certo? Em dezembro ele alterou essa meta fiscal. Então isso foi um assunto muito importante, tá? Porque pela primeira vez foi permitido, né? Foi permitido a adoção de déficits fiscais, né, não superávit fiscais, e esse assunto aqui foi um assunto de grande repercussão na mídia, um assunto de grande repercussão, e um assunto também bastante preocupante no mercado financeiro. Por quê? Porque a partir do momento que o governo tem déficits, né, ele vai ter que financiar esse déficit, né? Ele vai ter que financiar esse déficit. A partir do momento que o governo... o déficit significa dizer que o governo está gastando mais do que está arrecadando. A partir do momento que o governo gasta mais que arrecada, você pode ter certeza que surge... isso pressiona bastante a inflação. A inflação ela é pressionada e nós estamos aí com uma perspectiva de aumento da inflação. A inflação aumentando, né, sendo pressionada, sendo elevada, majorada, tem outro efeito, o governo de jeito nenhum, o povo brasileiro de jeito nenhum deseja inflação, e nesse sentido ocorre o seguinte, o impacto está lá na taxa Selic. A taxa Selic tende-se a majorar para segurar o fator inflacionário. Ou seja, um assunto bastante importante aí, um assunto potencial questão de prova para os nossos alunos aí que vão fazer o concurso do Banco do Brasil 2014 e 2015, tá certo? Então essa aqui é uma aula muito importante, uma aula aí que nós vamos tentar ser o mais breve possível e tentar abordar os principais pontos que pode cair e, claro, já no padrão da banca Fundação César Gran Rio, né? César Gran Rio tem um perfil de atualidade do mercado financeiro bastante objetivo, né? Ele quer saber, ele pergunta números, ele pergunta dados, respostas bastante curtas, fácil interpretação. Então eu tenho certeza absoluta, se você está assistindo todas as nossas aulas de atualidades do mercado financeiro, deve ser um total aí
umas 15, 18 aulas de atualidade do mercado financeiro. Essas 18 aulas, todas as aulas bastante curtas aí, tenho certeza que vai deixar vocês bastante competitivos e quero manter a minha meta pessoal. A minha meta pessoal é de quê? É de acertar todas as questões, ou seja, essa notícia gera uma questão e a gente acerta a questão lá na prova, né? Professor, eu quero fazer o curso, professor. Então vem cá, olha que oportunidade excelente, nosso curso fantástico, super competitivo, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, porque tem uma metodologia, que tem um estudo em regime de meta, chamado de Personal Coach. A turma 2 inicia agora, dia 19 de janeiro de 2015, e eu convido todos vocês aí a se matricularem nessa turma número 2, 19 de janeiro, e as aulas vão até a véspera da prova, até o dia 14 de 3 de 2015. Um curso muito competitivo. Só para você ter ideia, nós fizemos 3 turmas pré-edital do Banco do Brasil, e essa é a segunda turma pós-edital. 5 turmas. Só consegue fazer 5 turmas quem é bom, quem não é, não dá certo. Preço, aquele preço, camarada, R$ 25,00 por mês, 10 mensalidades de R$ 25,00 aí. Tá certo, meus amigos? Então vamos lá, né? Temos aqui, né? Um recado e um convite para vocês. No LAC Concurso sempre inovando, no LAC Concurso sempre preocupado com o projeto pedagógico, nós sempre nos preocupamos muito com que você fixe conteúdo. Nós estamos lançando o desafio essa semana, o primeiro duelo de mini simulados do Banco do Brasil 2014-2015. 2014-2015, o primeiro colocado vai ganhar aí uma camiseta do LAC Concurso, né, uma camisa do LAC Concurso, a gente vai ter o maior prazer de estar enviando. É muito simples, são 60 questões bastante rápidas, você faz 1 hora no máximo, você faz esse mini simulado aqui, esse duelo, e teste os seus conhecimentos na prova. A gente vai fazer vários, né? O professor paga alguma coisa? Não, é 0,800. Então, é só você clicar no site, clica aqui, mini simulados, temos aqui disciplina, concursos, né? Aí temos aqui, ó, mini simulado, duelo, tá? Executar. Esse aqui é o limite de participantes de 250. E aí a gente tem aí, uma vez que a gente fecha esse limite de 250 aqui, depois a gente vai lançar outros com 300, 400 aí. É uma excelente oportunidade. E o último recado, para a gente entrar lá no trecho da meta fiscal, nós temos o seguinte, nós acabamos de lançar o nosso blog, mais uma ferramenta de apoio. Nós iremos aí nos próximos 2 meses priorizar artigos, assuntos, videoaula, resolução de questões aí, referente ao Banco do Brasil. Tá certo, galera? Então aqui, ó, tá? Conheça mais alguns dos concursos para o ano, Defensoria Pública, atualidades do mercado financeiro, tá aí para você o nosso blog. Essa notícia aqui, essa aula da LDO, nós estamos sempre trazendo o aluno para nós, para dentro da aula. A gente quer trazer essa interatividade. Nas aulas, esse módulo de atualidade do mercado financeiro, eu comecei a gravar no dia 24 de dezembro, né? E eu gravei a apresentação, gravei algumas aulas, e eu pedi sugestão, certo? Sugestão aí de links, para a gente comentar a alteração da LDO, assunto importantíssimo. Pedido feito, pedido atendido pelos nossos queridos amigos aí, né? Então nós temos aí, ó, o Tiago Araújo mandou uma coleção de links para a gente aqui, né? Olha, professor Luiz, li todas as matérias e achei todas muito interessantes, ó. Tá aqui para vocês aí, tomara aí que vocês aí também façam essa leitura. Tiagão, ó, você tá certíssimo, cara, você é um forte candidato, né? Temos aqui, ó, após 18 horas, o Congresso altera cálculo do superávit, carta capital Lauro, né? Roberto também encaminhou para a gente, e foi a sua matéria aqui, Lauro, que eu achei interessante aqui, que eu trouxe aqui para a gente fazer essa aula. E agora eu vou passar para vocês um novo desafio. Eu quero fazer um especial taxa Selic. Então pesquisa na internet, manda o link para o professor aqui, taxa Selic, especial taxa Selic, que com certeza deve ter. Não, com certeza não. Vamos supor, a reunião do cupom vai ser agora, né, final de janeiro, né? E com certeza eu acho que o cupom vai aumentar a taxa de juros aí para tentar manter a inflação sob os patamares do governo.
provavelmente vai aumentar. Então, quando sair a taxa Selic, cara, ó, pode ter certeza, cara, isso aí vai ser um potencial questão de prova, porque finalzinho de novembro, finalzinho de janeiro, prova 15 de março, eu acho que as provas devem estar todas concluídas até a primeira semana de fevereiro, assunto super recente aí, examinador gosta de questões recentes. Legal? Valeu. Então, próximo desafio, eu quero o link para a matéria aí, taxa Selic. Eu quero fazer uma aula sobre especial taxa Selic. Vamos lá. Carta Capital. Aqui está a notícia. Economia. Após 18 horas, Congresso altera cálculos superávit, né? Esta é a sexta vez que a mudança é realizada nos últimos anos. FHC fez alterações de 2001 e Lula em 2008 e 2009. Dilma 2011 e 2013, né? Então está aí para vocês. É a sexta vez que o Brasil brinca de contas públicas, né? É brincadeira isso aqui, né? Eu acho que o governo, independente de qual que é a sigla, todos fizeram, né? Mas isso aqui tem que ser levado com mais seriedade. Opa, falando os comentários à parte, vamos para a notícia, vamos para o assunto, aquilo que pode ser cobrado na sua prova do Banco do Brasil. Está aqui, como é que é de praxe, segue o link para a galera aí, fazer uma leitura mais aprofundada. Então vamos lá. Então, alteração da meta fiscal, né? Já fiz a contextualização, vou direto para a leitura, vou fazer a leitura desse texto, vou fazer a leitura de outro texto, aí eu trago um resuminho, como é que ficou o desconto da meta fiscal para vocês, já mastigadinho. Vem cá, vem comigo. Em sessão, tá? Eu vou ler aqui que, em sessão que durou mais de 18 horas e terminou perto das 5 horas da manhã desta quinta-feira, 4, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2014, permitindo a revisão da meta de resultado fiscal deste ano. Apesar da longa obstrução dos oposicionistas, o governo conseguiu manter o quórum e aprovar o projeto por votação nominal. Foram 240 votos a favor na Câmara e 39 no Senado. E vamos lá, vamos fazer o primeiro comentário. Primeiramente, esse aqui foi um assunto amplamente discutido, até hoje ele é discutido, tá? O Congresso Nacional inicialmente não queria aprovação dessa emenda, porque o Congresso Nacional base está descontente com o governo, inclusive teve aí algumas suspeitas, a Dilma condicionou a aprovação da alteração da meta fiscal para o repasse de verbas para o Congresso, ou seja, o bicho pegou, tentou fazer uma vez, não conseguiu, tentou fazer outra vez, não conseguiu, a oposição em cima, uma sessão bastante complicada, bastante tensa, depois de 18 horas, o governo federal, o governo aí, como tem a maioria do Congresso, né, conseguiu aprovação. Então, primeiro aprendizado, não se aprova dizer que foi assim, foi tranquilo, não foi tranquilo, teve altas discussões, obstruções de pauta, bater-boca, o pessoal tentou invadir, foi colocado para fora, ou seja, o bicho pegou. Mas, no final, tá certo, o governo saiu vencedor e conseguiu alterar a meta fiscal. Após a aprovação do texto principal, os parlamentares rejeitaram, por votação simbólica, 3 destaques que propunham mudanças no projeto. O último destaque, por falta de quórum, não foi votado. Em função disso, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, marcou nova sessão para terça-feira, dia 9, ao meio-dia. Está pendente de votação a emenda do deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas, que tenta limitar as despesas correntes discricionárias que o governo pode escolher se executa ou não, ao montante executado no ano anterior. O texto aprovado garante ao governo a possibilidade de usar mais que o limite atual de 67 bilhões de reais para abater despesas a fim de chegar à meta do superávit primário, fixada em 116 bilhões. O superávit primário é a economia obrigatória feita pelo governo para pagar os juros da dívida, né? Então, nós temos os resultados primário e o resultado nominal, né? Então, só para passar para vocês aqui, para vocês entenderem o que nós estamos discutindo. Então, aqui nós temos aqui o orçamento, tá?
nós temos o orçamento. Este orçamento é uma peça que é composto por receitas e despesas, né? Ok. O resultado primário, aqui, ó, resultado primário. Certo? Depois do resultado primário, nós temos aqui o abatimento das dívidas. Pagamento de juros. E outros elementos mais. Aí nós chegamos num cara chamado de resultado nominal. Questão de prova, você tem que saber, o que está sendo alterado é isso aqui, o resultado primário, tá certo? Ou seja, sem a inclusão dos valores de dívidas e juros. Porque a partir do momento que você tem inclusão e juros, você passa a ter o resultado nominal, tá certo? Então, nós estamos discutindo o resultado primário, que é o confronto de receitas e despesas, né? Isso aí é a visão do orçamento. Eu me sinto bastante confortável em explicar o orçamento, porque o professor eu também sou professor de administração financeira e orçamentária. Tá certo, galera? Vamos lá. Vamos ler aqui. Então, é o seguinte. Segundo a mudança aprovada, todos os gastos com ações do Programa de Aceleração do Crescimento PAC e com as desonerações tributárias concedidas neste ano poderão ser deduzidas da meta. A execução do PAC até o início de novembro soma 51,5 bilhões de reais, enquanto as desonerações, segundo a Receita Federal, estavam em 75,1 bilhões de reais até setembro. Como todas essas despesas devem subir até dezembro, o valor do desconto pode passar dos 140 bilhões de reais, a mais do que o dobro do abatimento em vigor. A sessão foi marcada por vários embates em plenário entre governo e oposição, que obstruiu os trabalhos com todos os instrumentos regimentais possíveis. A oposição considera que a revisão da meta fiscal compromete a credibilidade da economia brasileira com investidores internacionais e entende como uma manobra para evitar que a presidente Dilma Rousseff responda por descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Os governistas, no entanto, alegam que o projeto visa evitar que o governo tenha que fazer cortes radicais em todas as áreas e programas para alcançar a poupança prevista inicialmente. Pronto, está aí. Vamos ao ponto-chave do que nós estamos discutindo. Então, nós temos uma meta fiscal chamada de cheia, né? Essa meta fiscal, chamada de cheia, é de 167,4 bilhões de reais, né? Só que tem um abatimento, que é um superávit produzido, né, de 64 bilhões, aí, alguma coisa aí em relação a outro. Ou seja, nós temos hoje uma meta fiscal, um superávit primário chamado de 116 bilhões de reais. Com a alteração da LDO, ele falou o seguinte, olha, você pode, né, você tem essa meta aqui, continua 116, mas está descontada, está abatida, tá? Está abatida 51,5 bilhões, que são os gastos do PAC. E também estão descontadas mais 75,01, que são as desonerações tributárias. Professor, o que são essas desonerações tributárias? Lembra aquele desconto que deu do IPI dos eletrodomésticos, linha branca, geladeira, fogão, etc., dos automóveis, setor automobilístico, é isso. Então está aqui para vocês. Ou seja, com esses abatimentos aqui, tá? Há a possibilidade de fechar as contas públicas de 2014, olha só, no negativo. E esse valor, eu acredito seriamente, que as contas públicas aí já no final aí de final de janeiro, já tem o resultado. E você que está fazendo o concurso do Banco do Brasil aí, 2014, 2015, potencial questão de prova, cara. O cara pode perguntar para você qual que foi o resultado primário de 2014. Uma pergunta do perfil cara da Fundação César Gran Rio, da César Gran Rio, ele tem que saber o valor. Ele pode perguntar coisas mais específicas. Qual que era o valor
qual que é a meta superávit primário? Está aqui, a meta cheia, gasto com PAC. Ele pode perguntar essas coisas aqui, que é o perfil da banca. É isso aí, professor? É isso aí. Cara, a banca Gran Rio é mamão com açúcar, cara. Se você estudar de forma pragmática, você vai conseguir aí um excelente resultado. Vamos ler a matéria. Mas o ponto forte da aula, chave, são esses dados aqui. Tá? Esses dados. Vamos lá. Para o economista Luiz Fernando de Paula, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, ouvido por Carta Capital no mês passado, a mudança no cálculo do superávit primário era um mal menor, diante da possibilidade de o governo ser obrigado a cumprir a meta com receitas extraordinárias e o uso de contabilidade criativa. Abatimento de desonerações de investimento do PAC me parece um mal menor, mas justificável perante o mau desempenho da economia brasileira, ainda que criticável, pois após as medidas de estímulo do crescimento foram pouco efetivas, afirmou, né? E finalizando aqui, manifestantes não entram, né? Essa sessão aí da alteração da LDO, o bicho pegou, cara. O bicho realmente pegou. O senador, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que é o presidente do Congresso, porque isso aqui é uma votação conjunta, onde a unificação de deputados e senadores, né? E quem conduz essa votação das leis orçamentárias é o presidente do Congresso Nacional, no caso Renan Calheiros. Ele mandou retirar as pessoas das galerias, olha só. Barrou a sua entrada ao determinar a formação de um cordão de isolamento pela Polícia Legislativa. Os manifestantes hostilizaram integrantes da base aliada, como José Sarney, e ovacionaram oposicionistas, como o senador Aécio Neves, candidato derrotado ao Planalto, e o deputado Jair Bolsonaro, do PTB do Rio de Janeiro, né? Bolsonaro, guerreiro, orgulho brasileiro, gritavam os manifestantes. Isso aqui é ditadura do PT. Tá, eu não vou ler mais esse negócio aqui, porque eu não quero entrar no mérito, tá certo? Professor, e aí, professor? Isso aqui é inédito? Rapaz, isso aqui não é inédito. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Já tivemos 6 alterações da LDO. Aqui nós temos aqui as alterações. O primeiro, em 2000, né? A meta inicial era de 2,6% do PIB para o governo federal, ou seja, 28 bilhões. A meta foi alterada na LDO e passou em 2001. Lei posterior mudou de percentual para reais e incorporou o resultado de estatais de 30,1 bilhões. No o superávit atingido foi de 30,5 bilhões, ou seja, superávit, não déficit, né? Em 2009... de 2,85% do PIB para o governo federal e as estatais, baixou de 2,85% para 1,6% do PIB. Né? Aqui foi uma justificativa muito importante, que foi aquela grande crise que nós tivemos no subprime lá dos Estados Unidos. Em 2010, de 2,35% do PIB para o governo federal e as estatais, baixou para 2,15% do PIB apenas para o governo federal. Em 2011, de 89,4 bilhões para o governo federal e as estatais, baixou para 81,8 bilhões de reais apenas para o governo federal. Em 2012, 97 bilhões para o governo federal, a meta não foi alterada. Em 2013, de 155,8 bilhões para o governo federal, a lei posterior desobrigou o governo federal de compensar as metas de estados, Distrito Federal e municípios. Com isso, a meta oficial caiu para 108 bilhões. Né? Ou seja, aí já é um recurso recorrente da administração pública brasileira. Né? Tá certo, meus amigos? Então, aí terminamos aí mais uma aula de atualidades do mercado financeiro. Olha a mensagem de encerramento. O estudante é, antes de tudo, um eterno aprendiz. Então, você que está estudando aí, cara, você está estudando. Você é e vai continuar sendo sempre um eterno aprendiz, não só você, mas todos nós, né? Tá certo, galera? Então, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.